Patrícia, muito obrigado em recebê-lo. Nós estamos aqui ao vivo no fórum e a gente vai fazer o nosso podcast do Supply Talks. Prazer em recebê-la, Patrícia. Quero que, em primeiro lugar, você se apresente. Você acabou de palestrar para nós ali, eu queria que você se apresentasse. Obrigada pelo convite. Eu sou Patrícia, lidero a área de compras de marketing e diversidade de fornecedores na Meta para a América Latina. Muito bom. Naturalmente, Patrícia, o nosso bate-papo hoje aqui é sobre diversidade, que é um tema que você está trabalhando fortemente. Da onde surgiu essa força no Meta de trabalhar a diversidade, já que a pauta de ESG é uma pauta muito, muito forte hoje em dia? Da onde que surgiu essa iniciativa tão forte de vocês trabalhar a diversidade no Meta? Faz tempo que vocês fazem isso? É mais recente? Quanto tempo está isso lá? A Meta já existe, esse programa na Meta já existe desde 2016, mas muito voltado para Estados Unidos, e só no início de 2020 que a gente, de fato, trouxe para a América Latina e começou a trabalhar isso. Tá no DNA da Meta a questão da diversidade já no geral, e aí a parte de supply, né, trazer isso para o lado de compras foi algo natural, vamos dizer assim, né? Então, é algo que a gente já vem olhando para isso há um certo tempo lá fora, e agora aqui no Brasil faz 2 anos, é algo recente, que acabou sendo na pandemia também, né, 2020, e aí era quando essas empresas diversas estavam mais precisando mesmo que alguém desse uma oportunidade para elas. Nossa, perfeito. Então, na verdade, é o que você falou, vem de uma cultura até interna, né, dos colaboradores internos americana, e trouxe para o Brasil. Lá nos Estados Unidos, está mais maduro um pouco essas ações com fornecedores de diversidade do que no Brasil, na Meta? Muito mais. Ah, é? Não só na Meta, como na cultura mesmo já americana. Ah. Então, você consegue... Eu fui agora, em agosto, para lá, e no supermercado já tem seções de produtos de empresas diversas que você pode comprar. E aqui ainda é algo novo, as pessoas às vezes nunca nem ouviram falar do tema. Então, na Meta, a gente tem uma estrutura já hoje lá nos Estados Unidos dedicada para isso, só que a gente tem uma pessoa no Brasil que trabalha comigo, então lá já está bem mais sedimentado. Perfeito. Bom, e vamos para a prática. Se você tivesse que listar top 5 iniciativas que está rolando no Brasil e que você está tocando dentro da Meta, qual que é essa top 5? Primeiro, a nossa campanha de mídia, que foi um pouco do que eu apresentei, para gerar essa parte de conhecimento, para as pessoas saberem do que a gente está falando e para dar oportunidades também para os nossos fornecedores falarem e venderem um pouco o serviço deles. Então, essa acho que é a primeira. A segunda é um plano de ação com os compradores, para que eles incluam dentro das estratégias de categorias deles a questão da diversidade de fornecedores, né, e como eles estão trabalhando, onde eles querem chegar. A terceira é trabalhar no relacionamento com os clientes internos, né, para eles entenderem a importância disso, do que a gente está falando, para eles serem vocais também, porque sem eles a gente não vai conseguir nada. A quarta, acho que é o desenvolvimento dos fornecedores, que a gente identifica como diversos, para que eles possam estar preparados para trabalhar com a gente. E o quinto é conhecimento, é ter essas conversas, é ver onde está o mercado hoje, como que a gente pode se ajudar como indústria e trazer mais valor para as nossas empresas do que os valores tradicionais de que a área de compras traz, né? Perfeito. Então, eu vou fazer algumas perguntas em alguns desses top 5 aqui. No primeiro que você comentou, que é a própria contratação de marketing de fornecedores. Na prática, você só está colocando filtros, ou chamar assim, ou critérios para contratar fornecedores que já tenham diversidade nas empresas, é isso? Então, sim, a gente inclui isso como um pilar quando a gente vai avaliar as empresas. Perfeito. Então, às vezes, ela não é uma empresa diversa, mas como que ela está tratando a questão da diversidade? Porque ela dizer que ela não está tratando nada é preocupante para a gente, porque ela deveria estar olhando para isso. No caso, se, por exemplo, ela não está tratando nada e nem pretende, para você é um critério de você não contratá-la. Sim, porque ela não tem valores que vão de encontro aos valores que a gente tem como empresa. Perfeito, perfeito. Naturalmente, deve diminuir um pouco, né, o número de fornecedores, porque, como você falou, no Brasil a maturidade é um pouco menor e nem todo mundo ainda tem os programas estruturados, né?
Mas para vocês, vou chamar assim, o trade-off de perder potenciais fornecedores em detrimento disso está valendo a pena. Você consegue medir isso de alguma maneira? Na verdade, assim, o que acontece ele pode nunca ter se planejado para ter nenhuma iniciativa de diversidade, mas ele pode estar aberto para, né? Então, sim, aí a gente vai puxar nele isso, fazendo com que ele pense quais são os fornecedores que ele pode contratar que consideram diversidade como algo essencial, como que ele pode interagir com outras empresas para trazer iniciativas de diversidade para a empresa dele. Mas se ele falar, não é algo que eu quero olhar, aí sim é um problema. Exatamente. Perfeito. Aí você comentou sobre um dos pilares, dos 5 top, que foi justamente desenvolvimento, né? Quando a gente fala de desenvolvimento de fornecedores, é super natural que a gente faça uma segmentação, porque a gente não consegue desenvolver 100% da nossa base de fornecedores, óbvio. Sim. Então a gente segmenta e escolhe fornecedores, vou usar uma palavra genérica, fornecedores estratégicos eu escolho para desenvolver. Que às vezes é pelo critério de falar que tem um alto spend, pode baixar o custo, é um negócio importante para a empresa. No caso de vocês, o que eu entendi mesmo, por exemplo, não caindo no quadrante estratégico, tamanha a importância da diversidade, você acaba investindo, desenvolvendo na diversidade, independente, por exemplo, de seu spend alto, é isso mesmo? Sim, é isso. A gente acaba segmentando também, né? Obviamente. Mas aí a gente tem planos de ações diferentes dependendo do nível de maturidade de cada fornecedor, né? Então a gente faz todo o relacionamento com o fornecedor, o gerenciamento de fornecedores, mas tem fornecedores que não trabalham comigo atualmente, por exemplo, mas que eu acho que são potenciais parceiros. Então, como que eu vou trabalhar? Ou às vezes eles ainda não estão preparados, mas eles estão quase lá. Perfeito. Então, esse vai ser no feedback. Eu vou trabalhar com ele, olha, você está aqui, você precisa fazer isso para chegar aqui. Então, esse vai ser na base disso. Outros que já estão mais amadurecidos nesse processo, eu vou trabalhar talvez um relacionamento. Então, assim, a gente vai avaliando cada um ali como é que está e o que a gente precisa focar. Boa. Você comentou no desenvolvimento que você desenvolve para ter a diversidade para o quê? Para esses fornecedores, para a parte interna deles ou também para os fornecedores deles, ou seja, para a cadeia para trás. O que você encontra mais iniciativas? Desenvolvimento dos colaboradores, do time interno, das ações de RH de marketing ou da cadeia para trás deles? Então, quando a gente fala de um fornecedor diverso, é um fornecedor que ele tem no seu quadro societário pelo menos 51% de pessoas que pertencem a algum grupo de diversidade. Então, seu quadro societário. Societário. Então, eu estou falando do empreendedorismo. Óbvio que essa questão do quadro de funcionários, das iniciativas que ele faz, do Tier 2, que a gente chama, que é essa subcontratar, Tier 3, exato. São super importantes e a gente encoraja. Porque não é todo mundo também que vai ter vai ser um empreendedor diverso, mas se essa empresa não é, que ações que ela está tomando para trazer diversidade para o quadro de funcionários dela, enfim, tudo isso. Então, assim, a gente, quando fala do fornecedor diverso, a gente está olhando para o empreendedorismo, mas a gente faz o push para que isso aconteça na cadeia inteira. E aí parte muito da gente também, então tem que partir muito das organizações. Então, vou dar um exemplo. Vamos fazer uma campanha de mídia e aí a gente vai fazer produção de filme publicitário. A gente quer que as diretoras sejam mulheres. E se elas forem mulheres pretas, a gente prefere para dar essa visibilidade. Então, a gente trabalha com organizações que ajudam a encontrar essas diretoras. A gente faz com que todo o staff que participe da produção seja diverso. Não necessariamente é uma produtora diversa, mas a gente está puxando a questão da diversidade em toda a cadeia. Perfeito. Agora que você segmentou, né, falou, puxa, eu tenho um segmento de 51% do quadro acionista para empreendedores. Vamos tirar esse pilar de empreendedores, vamos pensar em grandes fornecedores do Meta. Vou dar um exemplo, fornecedores de IT, né? De hardware, seja qualquer notebook que vocês compram para usar lá, servidores. Nesse caso, os acionistas não vão mudar, né? Se eu pegar um exemplo, uma Dell, uma Lenovo, se eu pegar uma IBM, uma Amazon, qualquer um que tenha nuvem, serviço de nuvem, esses caras não vão mudar o quadro acionário por causa disso. Essas empresas que são fornecedores chaves, que não são os empreendedores, vocês também estão trabalhando no desenvolvimento para outras iniciativas? Sim, então aí é onde a gente vai para essa questão do Tier 2, né, do Tier 2, se eles estão subcontratando empresas no nosso nome, eles estão olhando para isso, e como é que eles estão se estruturando como organizações, que iniciativas de diversidade e inclusão que eles tenham,
que seja relevante. Então, para aderir, para que a gente tenha empresas trabalhando com a gente que pensam, que têm os mesmos valores, na verdade, que a gente tem, né? Perfeito, perfeito. E agora você também comentou, para a gente fechar, sobre os clientes internos, né? Eu até gosto de chamar de stakeholder esses caras, né? Que são todos os clientes internos envolvidos ali na área de compras. Você falou que é fundamental a participação deles para essa diversidade. O que você já encontrou de dificuldade, ou de desafio, não por dificuldade, de desafio, e que você vem trabalhando para alavancar esses clientes internos com a cabeça da diversidade? Eu acho que a maior dificuldade é a que qualquer comprador enfrenta, que é resistência à mudança do fornecedor que a pessoa já está acostumada a trabalhar, né? Perfeito. Então, independente se o fornecedor que eu estou propondo ele é um fornecedor diverso ou não, as pessoas não querem mudar o fornecedor que já está dando certo, e eu entendo. Então, eu acho que o primeiro passo é ser parceiro mesmo daquela pessoa e falar, eu entendo a sua dificuldade, mas vamos construir isso juntos, né? Eu não preciso também que você 100% troque seu fornecedor, né? A gente pode dividir esse bolo, né? A gente pode Você entender... pode mexer no mix, no volume, começar a testar um novo, enquanto em paralelo está trabalhando com outro. Isso. E também não ser aquela coisa forçada, né? Porque daí ninguém gosta. Então, a gente tende lá a trabalhar muito a questão do relacionamento, de trazer as pessoas para próximos stakeholders, para que eles sejam parte do processo de compras. Né? E para que não seja uma coisa, a compras falou que eu tenho que trabalhar com esse fornecedor e agora tá dando tudo errado, né? Que é aquela coisa que a gente costuma escutar muito. E no quesito de diversidade, especificamente, às vezes as pessoas ainda têm o conceito de que uma empresa diversa é uma empresa pequena, é uma empresa que não vai me atender, mas não vai dar certo, porque, olha, eles não vão conseguir, porque eu tenho um projeto enorme. E não necessariamente, né? Então, é por isso que eu falei que é importante entender o estágio de maturidade de cada empresa e ver onde ela pode agregar valor para a gente como organização também. Você já teve algum feedback de quem trocou de fornecedor para um fornecedor direto, diverso? Mas é feedback mesmo espontâneo, quero. É uma curiosidade, tá? De depois da troca, de estar com esse fornecedor que aposta na diversidade, vamos dar um exemplo. Campanha publicitária, que você falou que é forte. Eu sei, porque eu já ouvi de muitos lugares, que quando você tem uma equipe mais plural, né, a criatividade da campanha sai diferente, a peça publicitária sai diferente. Então, minha pergunta é, alguém já deu um feedback espontâneo? Chegou a você, Patrícia, nossa, eu preciso te falar. Eu estava meio resistente, mas foi super legal, eu estou curtindo pra caramba o novo fornecedor porque as peças melhoraram. Alguém já deu esse feedback? Muito. Sério? Isso acontece muito. E aí a gente até dividi, né, na palestra que eu fiz o caso de uma agência que a gente trouxe, que é uma agência só de pessoas pretas, e que deu super... Marketing no começo queria a agência que já está acostumada, mas a gente conseguiu trabalhar para eles, mostrou, né, apresentou o trabalho deles, eles acabaram ganhando a concorrência e depois marketing falou, nossa, foi muito legal, porque trouxe novas ideias e a gente fez outra campanha com eles esse ano. Então, isso acontece demais. Que legal. Eu acho que quando acontece, eu perguntei desse feedback espontâneo, porque eu acho que quando acontece um espontâneo, é justamente aquele trabalho que o natural, né, sem forçar, deu resultado, e eu acho que é aí que a coisa começa a decolar, né? Porque esse boca a boca do ânimo, né, dos clientes internos, fala, cara, funcionou, um vai falando para o outro, e de repente o negócio decola de maneira mais natural, né? Isso, e na Meta, assim, na realidade, a área de compras, ela é uma área muito parceira, porque não... Até hoje, né? Agora a gente está mudando um pouco isso, tendo uma política, mas a gente não tinha. Então, qualquer um é um potencial comprador. Perfeito. Então, e a área de compras aqui em Latam, ela é relativamente nova. Ela começou faz 4 anos. Então, as pessoas ainda estão no processo de entender. E como ela não era uma parte obrigatória do processo, quando eu entrei, eu fiquei, gente, mas como assim, né? E aí, hoje, é muito prazeroso para mim trabalhar dessa forma, porque eu entendo exatamente o que você falou, que a pessoa que veio, trabalhou com a gente e voltou com outro projeto, um stakeholder interno, é porque ela viu valor naquilo, e não porque uma política diz que ela tem que trabalhar comigo. E aí, a mesma coisa acaba acontecendo quando a gente fala de diversidade. Muitas vezes, as pessoas que trabalham como com fornecedores diversos, trazem para a gente, são vocais nisso de falar, nossa, deu tão certo, vamos fazer o próximo e falar para outras pessoas. Muito bom. Para fechar, eu ia comentar isso que você falou da dificuldade da área ser nova. Empresas como, lógico, tendo o porte de vocês, gigantesca no mundo, a Meta, mas similares de tecnologia, a área de compras é relativamente nova, realmente, porque
Qual que é a sua matéria-prima central? Pessoas, né? Seres humanos. Em segundo lugar é IT, né? Porque você compra tecnologia para fazer o negócio. Então, compras, e como vocês, eu sei, você não vai confirmar, tem uma margem muito maior do que uma indústria, que um varejo, o saving de compras não era tão relevante. É mais importante a criatividade das pessoas e conseguir dar o projeto de uma startup, de uma iniciativa nova, do que dar um saving de 2% em alguma coisa. É que eu acho que assim, o que é esperado da área de compras? Eu sei. É isso. Né? As pessoas, tipicamente numa indústria, tipicamente é isso aí. E mesmo lá, assim, as pessoas associam, ela vem compras, querer me vender o fornecedor mais barato. O que além dessa parte de saving, que já é o que é esperado da gente, a gente vai trazer de inovação. Porque as outras áreas estão buscando se inovar e trazer coisas relevantes. E o que compras está trazendo de inovação, né? Então, eu acho que isso é super legal. Muito bom. Patrícia, muito obrigado. Obrigada a você. Muito obrigado. Curti pra caramba o nosso bate-papo. Para quem gostou, pessoal, compartilhem. Isso aqui vai ficar disponível Deezer, Spotify, Google Podcasts, no YouTube. Pode compartilhar à vontade o nosso podcast. Paty, muito obrigado. Obrigada. Apesar da galera não estar aqui, que a gente está nessa loucura do evento, automaticamente, você gravando comigo, a gente vai dar uma camiseta para você. Olha só que do blog do To Be a Buyer, do orgulho de ser compradora. Que tá chique. Bom? Obrigada, tá Fechou? ótimo o evento, parabéns. Muito obrigado, Paty. Obrigada. Tchau. Pessoal, um abraço e até o próximo podcast.